Olá, alunos, tudo bem? Professora Maíra, professora de língua portuguesa, aqui com vocês nesta tarde, no oitavo ano C, tá bom? Uma aulinha, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a correção daquela atividade sobre notícias. Então, aguenta aí que eu vou espelhar para vocês, para a gente poder fazer a correção. Nós temos duas pendências, a atividade sobre notícias, nós temos também a atividade de leitura e interpretação do texto selfies. Vamos dar prioridade hoje à notícia, porque a gente vai ter uma programação segunda-feira. Segunda-feira eu vou aplicar uma avaliação de português com os dois conteúdos que a gente já viu até agora, que foram o texto narrativo, os elementos da narrativa, e também as notícias. Então, vamos lá, pegando o caderno e observando as respostas, vamos lá, ver se você realmente entendeu a proposta notícia e também a atividade que eu passei, as questões da atividade que eu passei. Vai lá? Observa que a atividade que eu passei para vocês foi referente a esse texto aqui. Nós temos um texto e eu pedi que vocês fizessem atividade em sala e na sequência terminaram em casa, né, para casa, né, como atividade para casa. Então, quero ler para vocês esse texto e na sequência a gente vai fazer um apanhado geral e responder as questões que estão aqui abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Começando a leitura do texto, nós temos a imagem. Olha a imagem aqui, uma imagem grande nesse texto. Provavelmente aqui é a área externa da residência, porque percebe-se uma grade, né, na janela. Aqui nós temos a cadeira de rodas, alguns elementos aqui ao fundo, e nós temos ao lado de destaque a cadeirante. E a legenda dessa imagem, cadeira de rodas na casa de Yolanda Guarda, 82 anos, cadeirante, detalhe, foi baleada em São Paulo. O que a gente tem aqui? A gente tem um texto. Esse texto nos chama atenção porque nós estamos estudando justamente esse gênero textual. Vamos ler a manchete ou o título. Cadeirante de 82 anos é baleada em roubo na zona norte de São Paulo. Aí nós temos como manchete ou como título, tá bom? A gente vai encontrar tanto como manchete quanto a nomenclatura título. Então, cadeirante de 82 anos é baleada em roubo na zona norte de São Paulo. Abaixo dele, nós temos o título auxiliar. Percebam que o tamanho da manchete, o título principal, é diferente desse título auxiliar. E esse título auxiliar, o tamanho dele é maior que o corpo do texto. São detalhes que a gente precisa observar nesse gênero textual. Agora, nós temos mais embaixo a lide. Perceba que a lide é no primeiro parágrafo do texto. Então, nós temos o primeiro parágrafo, é a lide. É tipo o resumo do texto, né? Ainda não cheguei no título, né, no gênero. Aqui nós temos o corpo desse texto. Vamos lá. Eu vou aumentar o zoom para que a gente possa fazer a leitura da melhor maneira. Então, vamos lá, aumentar mais um pouco, de modo que fique bom para acompanhar a leitura. Uma senhora de 82 anos, cadeirante, foi baleada durante um roubo na noite deste domingo 21, no bairro do Chaves, na zona norte de São Paulo. Yolanda Ferreira Guarda, 82 anos, e o filho, comerciante Gilmar Guarda, 59 anos, chegavam de carro em casa, perto das 20h30, que é 8h30 da noite, quando foram rendidos por criminosos. O ataque aconteceu quando o comerciante desceu do veículo para abrir o portão de casa e pegar a cadeira de rodas para a mãe, que estava sentada no banco do carona. Gilmar disse aos policiais que eram ao menos 4 criminosos, que aparentavam ser adolescentes. O grupo anunciou o roubo e exigiu dinheiro e as chaves do veículo. Subindo aqui um pouquinho. Vamos lá, continuando. O homem não reagiu, apenas explicou ao grupo que tinha que retirar a mãe. Segundo pessoas ligadas à família, Yolanda ficou assustada e passou a gritar. Irritado com essa reação, um dos bandidos arrancou a mulher pelos cabelos, jogou-a no chão e atirou contra ela na altura do peito.
Os criminosos fugiram levando a bolsa da mulher com cartões e R$ 50 e o carro da vítima. O veículo Nissan Versa, ano 2009, foi abandonado minutos depois. De acordo com informações médicas, o projétil atravessou o peito da vítima e ficou alojado nas costas dela, omoplata. A idosa continuava internada na UTI do Hospital 9 de Julho e seu quadro era considerado estável. Havia a possibilidade de ela não ser operada. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o carro apreendido está sendo periciado para tentar encontrar vestígios deixados. Afirmou ainda que equipes de investigação estavam na rua em busca de informações que possam contribuir para a identificação dos criminosos. A polícia disse ainda que espera as vítimas melhorarem para poder tomar os depoimentos. Mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. Ninguém havia sido preso até o final da noite desta segunda-feira, 22. No registro do boletim de ocorrência, o comerciante adiantou que talvez não consiga descrever os bandidos. Vamos lá. Lembra que eu conversei com vocês sobre o suporte do texto? Eu perguntava, gente, qual é o suporte desse texto? Então, o suporte é o local onde foi tirado o texto, aonde foi veiculado. Então, nós temos aqui como fonte a Folha de São Paulo, Caderno de Cotidiano B3, foi publicado na terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2016, ok? Então, se eu perguntar para vocês qual é o suporte do texto, o suporte nesse caso aqui é um jornal. A Folha de São Paulo é um jornal que ele é impresso também digital. Mas, continuando, vamos aqui. A proposta de atividade, ela pediu o seguinte: após a leitura da notícia, cadeirante de 82 anos é baleada em roubo na zona norte de São Paulo, a atividade pediu que vocês responderem esse questionário aqui. Bom, nós vamos responder. Mas antes disso, eu quero trabalhar com vocês algumas especificidades que temos na notícia que não foi falado na aula passada. Mas para complementar isso, o que foi que eu pedi a vocês? Eu disse, turma, eu tenho um vídeo que foi gravado o ano passado e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Esse vídeo foi aplicado para o 8º ano, que hoje está no 9º, no Aula em Rede, e vocês precisam assistir para poder entender. Então, eu vou agora passar os slides, eu sei que vocês assistiram, eu vou passar os slides para poder a gente compreender bem, né, e ver se vocês chegaram às respostas, tá bom? As respostas coerentes. Vamos aqui. Bom, nós estamos com o slide que foi utilizado para o vídeo, só que está com outra formatação, a questão do colorido é diferente, né? Mas vamos lá. O vídeo tinha como tema notícias, as habilidades que nós estamos vendo, né? Referente ao ano passado, é produzir notícia impressa, né? Tendo em vista as habilidades EF 6, 7, LP 10. Aí vamos aqui. Nós precisamos entender o que são notícias e o que são fake news. Porque, apesar da gente pensar que é a mesma coisa, não são. De cara, as fake news são notícias falsas. Então, nós vamos trabalhar aqui com o que realmente vem a ser a notícia. Mas antes, nesse vídeo, eu falei para vocês que para as notícias, né, dentro do contexto da notícia, nós temos um fato. E para saber se o texto realmente é uma notícia, ela precisa passar por essa peneira aqui de perguntas. O que, onde, por quê, quando e como. Então, quando eu digo o quê, que fato? Que fato é esse, né? Onde? Aonde aconteceu o fato? Por quê? O motivo, a razão de ter acontecido. E o quando? Em que tempo, em que época, quando aconteceu, né? E o como, de que maneira foi. Que vocês possam, que o texto possa trazer uma informação a mais, tá? Aí vamos lá. Também eu trouxe para vocês, dentro do vídeo, uma situação hipotética. Eu quero que vocês pensem assim, a notícia, ela está a serviço da coletividade, tá bom? Ela está a serviço do interesse coletivo.
No vídeo eu falei bem claramente uma situação hipotética de alguns alunos que saíram dos muros da escola e foram observar o ambiente. Nessa observação do ambiente, eles perceberam, próximo à escola, né, um córrego, e nesse córrego tinha uma coisa que é desaprovada por muitos, né? A sociedade desaprova. Então, o que eles estão observando e fotografando? Sobre o que a publicação tratará. Então, se for feito um texto, sobre o que esse texto tratará. Então, adiantando, a gente pode perceber, né? Pode perceber que aqui é uma notícia. Aqui pode gerar uma notícia, porque aqui é um fato. Então, a partir do momento que eles se depararam com esse ambiente, eles perceberam um fato, algo que eles desaprovaram e merece ser destaque. Então, nós temos aqui a seguinte pergunta: você ou alguém de sua família costuma ler notícias? É fato, né? Costuma ler ou não? Eu acredito que sim. Mesmo que não seja impressa, né? Mas eu acho que televisiva, alguém da sua casa pode assistir, pode ter assistido. Outra pergunta aqui abaixo nós temos: você já reparou que as notícias circulam tanto na TV quanto em jornais, revistas e pela internet? Então é comum na nossa casa, qualquer um de nós estar com a televisão ligada e ver, né? Algum noticiário na TV, né? Quem gosta de jornal vai perceber no jornal, as revistas também podem trazer, e a internet, as mídias digitais, né, o YouTube, o Facebook, Instagram e outros mais nós vamos encontrar também. Então, o que vem ser uma notícia? A notícia é um gênero que relata fatos reais que interessam a população, certo? Normalmente, como eu já falei para vocês, aborda assuntos que envolvem a coletividade. Nós temos um exemplo bem clássico que é estudado bastante quando se refere a notícias. Então, se um cachorro morde um ser humano, uma pessoa, não é notícia, não gera notícia. Mas se um ser humano passa a morder um animal, com certeza isso vai, né? Porque é interesse da coletividade. Todo mundo vai querer saber se isso pode acontecer com outros também. Vão ficar intrigados em saber e curiosos para saber mais sobre essa notícia. Então, vamos lá. Essa parte aqui foi falada, né? Nós temos um exemplo de um jornal bem veiculado, que falava sobre a falta de água em São Paulo. E nós temos também outra que serviu de pano fundo para a gente, para fazer uma atividade o ano passado, mas o nosso foco agora não é esse texto, porque nós vamos trabalhar com outro, o que iremos fazer a correção hoje, na realidade. Vocês já tiveram contato e faremos a correção. Bom, onde eu queria chegar? Nessa parte do roteiro da notícia. Como eu falei lá no início, quando nós formos ler um texto do gênero textual, notícia, a gente precisa levar em consideração que toda notícia tem um roteiro, certo? E esse roteiro, ele precisa ter alguns elementos. Quais são os elementos? Esses elementos, eles vão caminhar de acordo com a pergunta. Sempre teremos uma pergunta a cada elemento. Então, qual é a primeira pergunta que a gente parte, né? O quê? Esse o quê tem a ver com o fato em si. O que foi que aconteceu? Qual foi o fato, né, verídico? Fato é verídico. Eu acho que até uma redundância a gente está dizendo isso, porque para ser fato tem que ser verídico, ok? E aí, precisa pensar no fato, aí depois a gente precisa pensar quem participou do fato. Personagens que participaram do fato. A gente faz a segunda pergunta. Quem? Quem participou dos fatos? Na notícia tem que ter as personagens que participaram do fato. A terceira pergunta que a gente faz é como aconteceu o fato. Nesse momento, a gente vai fazer um resumo do fato, daquele momento ali que aconteceu, né? O modo como se desenrolou o fato, a ação. E o quando? Tem a ver com a época, com o momento em que aconteceu. Observe se na notícia tem datas. Vocês vão se basear pela data. Quando aconteceu? Detalhe, cuidado. A data de publicação nem sempre é a mesma data do fato, certo? Vamos pensar, o fato aconteceu agora, no dia ou amanhã, a notícia vai ser veiculada. Mas isso não quer dizer que sempre vai estar na mesma data.
Às vezes acontece num dia à noite e o noticiário só vai sair amanhã. Aí eles fazem referência, tem que olhar no corpo do texto a data, né? O quando, a resposta do quando. O onde tem a ver com o espaço, tem a ver com o ambiente que aconteceu a ação, o lugar de ocorrência. O porquê tem a ver com a causa, a razão ou o motivo. Por quê? A gente faz essa pergunta dentro da notícia. Por quê? Então, qual foi a causa de ter acontecido aquele fato? Qual foi a razão? Qual foi o motivo? Por fim, nós temos o por isso. O por isso é o resultado ou a consequência. Se houve a causa, o que foi que aconteceu no final? Certo? O que foi que aconteceu depois disso? Esses elementos têm que estar presentes. E isso tem a ver com a nossa atividade que estaremos corrigindo agora. Antes de chegar lá, eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda notícia ela tem o objetivo de informar aos leitores. Lembra daquela perguntinha que eu digo, para que serve a notícia? Para que serve, qual a finalidade, qual o objetivo, sempre informar os leitores os principais acontecimentos do mundo, do país e da cidade. E a notícia, ela costuma ser organizada da seguinte maneira: título, uma frase curta que tem como objetivo situar o leitor sobre o assunto e, ao mesmo tempo, deixá-lo curioso para ler a notícia completa. Na sequência, nós vamos ter a lead, né, e temos o título auxiliar, né? Um pequeno resumo da notícia que informa qual é o fato, quem está envolvido, onde e quando. O primeiro parágrafo do corpo da notícia já nos dá a ideia de que é lead, tá? A lead está ali presente. Já o corpo da notícia, opa, é um trecho que oferece maior detalhes e explicações. É comum que se apresentem fotos relacionadas ao fato, acompanhadas de legendas, que têm como objetivo explicar brevemente as imagens solicitadas, ok? Então, nós temos no corpo, além do texto, nós vamos ter fotos e legendas. Abaixo das legendas, complementando, abaixo das fotos, né, complementando a notícia, o produto final. E para finalizar essa parte aqui, essa pequena explicação, eu quero falar com vocês sobre o que é fato, sobre o que é opinião, ou sobre o que é argumento, né? Eles não são iguais. O que vem a ser um fato? O fato é um acontecimento que não pode ser contestado, ok? Pois sua existência pode ser verificada por meio de diversas fontes, sejam elas jornalísticas ou científicas. Por exemplo, animais em extinção. É um fato. Esse fato ele não pode ser contestado, né? De forma alguma. Vamos pensar, o fato está relacionado à notícia. Se o fato ele não pode ser contestado, ele tem que ser verdadeiro, isso quer dizer que a notícia tem que ser verdadeira. Bom, mas não é o que acontece muitas vezes. Voltando lá à questão das fake news, observem que nós estamos rodeados delas. Nem sempre a gente checa para saber se é verídico ou não, certo? Se for um fato, é verídico. Mas muitas vezes não é. Né? O que é que acontece? O que foi que a gente ouviu no início da pandemia, se a gente pegar para esse lado, o que foi que a gente ouviu no início da pandemia? Né? Que era uma gripezinha, que não afetava, que não era nada, era gente que apareciam muitas fake news no celular da gente, né? Dizendo que tudo isso era mentira. E olha aí em que pé estamos. E chega ao absurdo de pegarem imagens de outras épocas para falar de algo que não é verdade. Então, ali são fake news. Esse fato, ele não pode ser contestado e ele tem que existir. Tem que existir. Eu quero usar aqui, vou criar um fato, hipoteticamente. Fechem os olhos e vamos imaginar a nossa escola. Ou a escola Edualdina, que tanto tempo que a gente não vê, né? Eu, vocês, talvez, né? Por conta, não sei de onde vocês estão agora. Mas vamos pensar. Um dia de domingo, vamos pensar domingo passado. Domingo passado foi dia 9. Vamos pensar que ao lado da escola, na BR, alguns alunos falaram que é BR-210. Na BR, ali ao lado, houve um acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, só havia um motorista. O motorista se machucou, mas não veio a óbito. Aí também não atropelou ninguém, certo? Ele perdeu o controle e não caiu do lado de cá da escola, onde tem o bar. Ele caiu do outro lado, certo? Aí a gente pode pensar, eu continuo a notícia, o texto dizendo que esse homem cochilou,
ao volante, mas ele vinha em alta velocidade, né? Aí, pronto. Depois do acidente, ele foi... a polícia rodoviária chegou, a SAMU também chegou e levou ele, conduziu ele ao atendimento médico, ao hospital. E o carro foi conduzido pela PRF. Então, aqui está o texto hipotético que eu estou dizendo para vocês. Então, se a gente pensar nesse texto, o que a gente vai pensar? Que tem um fato. Esse fato não pode ser contestado. Se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão dizer, realmente, dia 9, domingo, aconteceu esse acidente. Então, a gente está hipotetizando aqui que aconteceu um acidente. E aí, para construir a notícia, eu tenho que levar em consideração os seguintes elementos, né? Vamos pensar aqui de novo, aqui nessa tabelinha. O que aconteceu? Um acidente de trânsito. Quem participou desse acidente de trânsito? Né? Quem participou? Um homem, né? Aí, como foi que aconteceu? Então, a gente começa a falar um resumo da história. Então, o que foi que aconteceu? O homem vinha em alta velocidade, né? Ele passou no Planalto, passou pela ponte em alta velocidade. Quando chegou aqui, na BR-210, nas proximidades de Campos dos Cavalos, ele perdeu o controle e saiu no acostamento, né? Bateu vamos dizer que foi numa árvore, no acostamento, né? Ali eu estou contando o resumo. E depois desse acidente, ele foi conduzido pela SAMU ao Hospital de Juazeiro e seu carro foi conduzido pela PRF. Né? Então, aqui eu estou falando como, o modo que aconteceu. Aí, o quando, em que época? Eu não disse para vocês que o acidente foi dia 9, no domingo, então eu tenho que dizer aqui que o acidente foi no dia 9. Né? Aonde aconteceu? Então, foi na BR-210, as proximidades de Campos Cavalos, né? Em Campos Cavalos. E aí eu digo, por quê? O porquê é a causa, por que aconteceu, por qual razão aconteceu. Então, o que é que eu tenho que dizer aqui agora? Que ele vinha em alta velocidade e cochilou, certo? Que é até estranho, porque quando você vem ali pelo Planalto, você passa 2 lombadas, né? E aí, de imediato, ele acelerou. É o que a gente pensa na cabeça. E por isso é o resultado, a consequência desse acidente. Qual foi a consequência desse fato? A ida dele para o hospital e também o recolhimento do transporte. Então, isso foi o resultado final e que não pode faltar na notícia, né? E aí eu digo para vocês, o fato realmente tem que ser verdadeiro. Aproveita e diga para o papai, diga para a mamãe aí, para os colegas, para as pessoas que convivem com você, que cuidado com as fake news. Quando você receber uma notícia no seu celular, primeiro cheque. Né? Você pega aquele título, corre lá no Google, digita o título, ou copia e cola, né? E aí ele vai sair um monte. E aí você observa se realmente o título é aquele, observa se o texto é aquele, observa se a data é aquela, tá bom? Eu quero contar para vocês, eu não sei se já contei, mas 2 situações. Saiu uma notícia há muito tempo, acho que uns 3 ou 4 anos, né? Eu acho que sim. Na cidade Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, saiu uma notícia falando que uma mulher tinha assassinado uma criança em ritual de magia negra, né? De magia negra. E aí, saiu a notícia, beleza. Daqui a pouco surgiu as fake news. Eu acredito que naquela época não tinha o WhatsApp, mas existiam as redes sociais, falavam e faziam referência a uma mulher. E essa mulher, ela morava em Rio das Ostras. Então, as pessoas não checaram direito qual era essa informação, se era verídico essa informação, e o que foi que aconteceu? Lixaram a mulher. Essa mulher, ela foi lixada, ela morreu, acusada de ter usado essa criança em ritual de magia negra. Fato é que não foi comprovado, era mentira. Era mentira e ela perdeu a vida. Perdeu a vida com isso, infelizmente. E aí, depois, como é que vai reparar o erro? Não tem mais como, né? E aí, é por isso que a gente tem uma preocupação em não passar adiante as fake news. À medida que a gente faz isso, a gente está pecando, a gente está errando, a gente está deixando de ver a verdade. Não era verdade, assim como não é verdade muita coisa que tem rolado, principalmente da eleição passada para cá, para o presidente. Muitas notícias falsas, e as pessoas que não têm um nível de escolaridade, né, que nunca estudaram, elas trazem aquilo como verdade e saem dizendo, né? Percebam que no início da pandemia, no início da vacinação,
Muitas pessoas, inclusive idosos, saíram dizendo: eu não tomo a vacina porque vem da China, eu não tomo isso, eu não tomo aquilo, porque alguém falou isso, aquilo, né? Nada mais é do que o que elas estão vendo no WhatsApp, que hoje todo mundo tem um celular. Mesmo sem saber ler, a gente tem um WhatsApp, a gente também é capaz de ouvir os vídeos, né? O que os outros estão falando. E hoje, o que é que a gente está percebendo ali? Se todos tivessem feito a prática dessas fake news que foram vinculadas no início, hoje não tinha ninguém vacinado. E hoje, o que é que a gente está percebendo? Já está diminuindo o nível de idosos, de mortes, de idosos, também de profissionais de saúde, já tem diminuído. Hoje nós estamos vendo o quê? Os jovens, a juventude morrendo pelo descaso que eles mesmos fazem, também uma população adulta, eu acho que até 59 anos, que está, infelizmente, vindo a óbito. Mas olha como tem reduzido. Se as pessoas tomassem como verdade aquilo, falaram da máscara, falaram do isolamento, e o segundo exemplo que eu queria usar para vocês foi, já entrando na questão da política, eu vou pegar esse fato, não vou falar de candidato, mas vou pegar só esse fato para a gente compreender melhor. Todo mundo aqui se lembra do processo do ex-presidente Lula. Acho que todo mundo lembra. Nesse processo, Moro, ele condenou o presidente Lula e sua esposa, né, há alguns anos. Aí, antes de Lula ir preso, o que foi que aconteceu? A esposa dele também, Dona Marisa, ela também foi indiciada da compra desse triplex, né? E mesmo com o advogado, ela não conseguia provar que era inocente, de forma alguma. O que foi que aconteceu? Várias fake news saíram aí rolando, né? Saíram matérias no jornal, saíram matérias em vários suportes, como a internet, vídeos rolando aí para cima e para baixo, que ela tinha feito isso. Então, o que aconteceu? Ela não aguentou, né? Ela não aguentou a pressão e veio a óbito. A esposa do ex-presidente Lula veio a óbito, e recentemente, depois de quanto tempo, né, que ela foi acusada, que ela foi indiciada, chegou o resultado de que ela era inocente. O que ela estava dizendo era verdade. O que as fake news propagavam eram mentira, certo? Mas e aí, como é que faz? Pode trazer a vida da esposa do ex-presidente de volta? Não pode. Isso é a crueldade que as fake news têm feito com a população, principalmente com as populações mais humildes, com as populações que não têm um nível, como já falei, de escolaridade, que nunca foi à escola. Se já é difícil para quem vai, imagine para quem não tem o acesso, né? Eu creio que a falta de acesso não é porque eles querem, mas é porque a vida faz com que eles tenham um pouco acesso à escolaridade, né? Tão almejada por muitos. Então, que vocês possam discernir isso e diferenciar e não deixar, alertar as pessoas, vocês têm que alertar as pessoas sobre o mal que as fake news fazem. Quando a gente pensar em notícia, a gente tem que pensar em fato, tem que pensar em verdade. Tá bom? Outra coisa que podem surgir são opiniões. A diferença entre fato e opinião. Fato é aquilo que não pode ser contestado. Já a opinião, ela é de alguém. Opinião é o que alguém pensa sobre determinado assunto. Por exemplo, aqui eu não disse que o fato animais em extinção é um fato? É fato, todo mundo sabe que há animais que estão realmente em extinção. Mas vai haver pessoas que, na hora de produção de um texto, que vai dizer assim, precisamos preservar os animais selvagens. A gente sabe que os animais selvagens estão em extinção. E há uma preservação. Alguém vai dizer e precisa se preservar. Então, essa preservação é a opinião de alguém. Olha a diferença. A opinião é isso. Já argumento é uma opinião embasada em dados. Já argumentos é quando tem aquela opinião baseada em estatísticas, como o gênero de divulgação científica. Vai vir baseado com estatística. Nela traz fala de especialistas, pesquisas científicas, pelos argumentos, busca-se convencer outras pessoas a concordarem com uma certa afirmação. Quando você coloca a sua opinião, beleza, todo mundo entende, fica subentendido, né, se quer ou não que a pessoa siga
seu pensamento. Mas quando você traz argumentos, você já impõe que aquela pessoa, ao ver que você embasou com dados e estatística, ou fala de outros pesquisadores, você vai convencer de que o que você está falando é realmente verdade. Então, precisamos preservar os animais selvagens, pois, segundo a Fundação, né, WWF, mais da metade das espécies desapareceu na Terra nos últimos 40 anos. Então, fato é aquele acontecimento que não pode ser contestado, a opinião é aquilo que alguém pensa sobre determinado assunto, e o argumento é um tipo de opinião, mas que precisa ser embasado em dados, em estatísticas, tem que trazer fala de especialistas. Tudo bem? Tudo bem, meu povo? Então, agora, vamos voltar à nossa atividade. Nós já temos condições de voltar à atividade. Vamos aqui, a correção da atividade. Vamos lá. Pronto. Espero que todos estejam vendo. Vou acionar aqui o comentário para a gente poder pensar novamente sobre a atividade. Então, a atividade nós trouxemos, eu trouxe para vocês um texto, gênero textual, notícia, e agora nós vamos fazer a correção dele, né? Conforme foi passado na aula anterior. Qual é a manchete ou título principal? A manchete ou título principal está aqui, ó. Cadeirante de 82 anos é baleada em roubo na zona norte de São Paulo. Eu vou colocar do mesmo jeitinho. Deixa eu alterar a cor. Vamos lá. Cadeirante. Deixa eu alterar o tamanho aqui. Vou botar o tamanho 10. Deixa eu ver se o tamanho 10 está bom. Ó. Deixa eu me ver. Ainda está grande. Diminui mais um pouquinho. Vou botar 9. Pronto. Vou botar aqui. Cadeirante de 82 anos é baleada na zona norte de, vou botar do mesmo jeitinho, SP, São Paulo. Aqui nós temos a manchete ou título principal. E aí, voltando aqui, eu digo novamente que o título ele vem bem maior, ele vem em destaque. Qual é o título auxiliar? O título auxiliar está aqui, ó. Criminosos se irritaram com gritos da vítima, ninguém foi preso. Vamos lá. Sempre voltando para poder eu perceber. Criminosos se irritaram com gritos da vítima. Acho que ninguém foi preso, né? Ninguém foi preso. Ó, ninguém foi preso. Qual é a lead do inglês lead? Ó, o que eu falei para vocês? O primeiro parágrafo, ele vai começar aqui. Deixa eu tirar essa formatação. Vamos pensar aqui o primeiro parágrafo. Observem. Aonde começa o primeiro parágrafo? Observe, estou colocando aqui a setinha. E onde ele termina? É nesse espaço aqui que a gente vai perceber um resumo da história. A Lide, ele vai, nesse resumo, já dizer quase tudo. Ele apresenta a personagem, ele diz quando foi, certo? E, ó, fala tudo, faz um resumo do que aconteceu. Ah, então vou só colocar aqui, eu só vou registrar aqui, vou botar nesse espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou registrar, vou botar aqui, peraí, resposta da letra C. Vou botar aqui C. Pronto. Esse espaço aqui vocês já sabem que tem a ver com a letra C, tá bom? E vamos lá. Próxima pergunta. Vou botar aqui, ó, respondido no texto. Respondido no texto. Não vou colocar aqui, porque senão a gente perde tempo, mas eu já fiz a marcação de onde começa e onde termina. Vamos para a próxima pergunta. Sobre quem é o fato? Né? O texto está falando sobre quem? Sobre quem? A cadeirante Yolanda Guarda. Vamos colocar aqui
sobre a cadeirante Yolanda Guarda. Pronto, o texto está falando sobre ela. Yolanda Guarda. Onde aconteceu o fato? Aonde a gente vai ver que aconteceu esse fato? Olho para a Lídia já me dá essa informação. Olha, no bairro Edu Chaves, na zona norte de São Paulo. Então, vamos lá. No bairro Edu Chaves, ó, zona norte de São Paulo. É a resposta correta. Onde foi que aconteceu? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Então, vamos pensar aqui. Então, eu tenho condições de encontrar essa resposta, né? Temos, sim. O que aconteceu? Então, vamos fazer um resumo? Né? O que aconteceu, né? Uma senhora, né? Uma senhora cadeirante de 82 anos foi baleada em São Paulo. Vamos botar assim, em São Paulo. Aí vem o quando, o como. Como foi que isso aconteceu? É algo maior ainda. Então, o que a gente pode dizer aqui? É seu filho, não, ao chegar em casa, com o seu filho, a idosa, eles foram assaltados por quatro bandidos. Por quatro bandidos, né? Aí, o que é que aconteceu aqui? Dona Yolanda, vou botar assim, né, para não ficar repetindo. Dona Yolanda se assustou com a presença deles e gritou. Aí eu venho. Quando isso aconteceu, uma das possibilidades, viu? Quando isso aconteceu, o assaltante, deixa eu ver, um dos bandidos atirou nela no peito. E depois fugiram, levando seus pertences e o carro. Né? Aí eu digo, ela, ou a senhora, foi levada para o hospital em estado estável. Opa. Estável. Os bandidos fugiram, os meliantes, né? Os meliantes fugiram com destino ignorado. Ignorado, né? É o que a gente sabe, enquanto. Então, aqui é uma possibilidade. Se você colocou de maneira diferente, mas que chegou a esse sentido, correto, não precisa apagar para colocar igual o meu, não. Agora, nós temos aqui a informação na letra I, vou até colocar aqui embaixo, já que não há espaço. Quando aconteceu? Cuidado. Alguns alunos estão dizendo para mim que aconteceu no dia 23 de fevereiro, porque viram aqui. 23 de fevereiro foi quando aconteceu o fato, turma? Olha aqui o que diz na lide. Uma senhora de 82 anos, cadeirante, foi baleada durante um roubo à noite deste domingo, 21. Então, o fato não aconteceu no dia 23 de fevereiro. Aconteceu no dia 21, 2 dias antes. Então,
O fato aconteceu dia 21 de fevereiro, de que ano? 2016, e não naquela data que estava estipulada ali, certo? Ok? Tem que prestar atenção nisso. Agora nós vamos para o porquê. Lembram o porquê? O motivo. Então, por que ela foi baleada? Então, ela foi baleada porque ela gritou, onde diz aqui, ó. Os criminosos ficaram irritados com os gritos da vítima. Então, por quê? Vou até botar aqui. Os criminosos se irritaram com os gritos da vítima. Ó, quem era a vítima cadeirante. Então, nós temos um fato aqui, todas as respostas já foram elencadas, e aqui nós temos a correção dessa atividade. Deixa eu diminuir aqui o zoom, deixa eu fechar também essa parte de edição, porque nesse momento nós fizemos a correção, tá bom? Então, espero que vocês todos tenham compreendido a importância da notícia, compreendido como ela tem que ser séria. Ela tem que ter todos aqueles elementos, tá bom? Então, aqui eu vou colocar correção, deixa eu voltar de novo aqui para a edição. Quero colocar uma informação aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Vou botar de azul, escolher o azulzinho. Aí vou botar aqui o tamanho máximo. Correção do oitavo ano C. E aí eu vou colocar o dia dessa correção. Então, correção hoje são 14 de maio de 2021. Então, professora Maíra se despedindo aqui de vocês, o dia de hoje, né, que vocês possam realmente ter compreendido o significado dessa atividade que nós passamos agora, tá? E tudo de bom para vocês, ok? Então, deixa eu tirar aqui o espelhamento. Não tem segredo, é um assunto muito gostoso. A notícia ela tem uma linguagem bem bacana, né? Uma linguagem que oscila entre a linguagem objetiva e também a linguagem coloquial, né? Em que o jornalista ele tende a se aproximar mais do público-alvo. Usa a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, como a imagem que fica, né? E as palavras como verbal. E, sem dúvida, ela merece uma atenção maior, merece que a gente tenha um olhar super diferenciado e que saibamos diferenciar o que é notícia com responsabilidade e imparcialidade e também que traga, que seja do interesse da coletividade, tá bom? Cujo objetivo dela principal é informar a nós, né, leitores, espectadores, sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Beijão!